Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Geografia Alternativa e hoje o nosso vídeo é sobre geomorfologia, ok? Então vamos começar falando sobre como a Terra se formou, como o nosso planeta se formou. O nosso planeta Terra ele é muito novo em relação à idade do nosso sistema solar, assim como o nosso sistema solar é muito novo em relação à existência do universo, ok? Ele é muito novo. O nosso sistema solar se formou a partir do Big Bang, né? Houve uma explosão que formou o primeiro astro e o maior astro do nosso sistema solar, que é o Sol, que tem a maior massa do nosso sistema solar. Ou seja, tem uma força que vai ditar tudo nesse acontecimento aqui para nós, que é a força gravitacional. Vamos lembrar então que força gravitacional é igual a massa multiplicado pela aceleração. Ou seja, quanto maior a minha massa, maior a minha força gravitacional. Quanto maior a minha aceleração, maior a minha força gravitacional. Ou seja, como o Sol é o maior astro do nosso sistema solar, logo ele tem a maior força gravitacional do nosso sistema solar. Então, houve essa explosão, o Sol se formou, ele é uma bola de fogo, porque ele é muito rico em elementos radioativos. O que são elementos radioativos? São elementos instáveis, que perdem elétrons muito facilmente. Ou seja, nessa perca de elétrons, eles liberam calor e energia, certo? Então, o Sol, lá no início, após a formação dele, ele era orbitado por planetesimais, por materiais que nós vamos chamar planetesimais, que eles são resultado dessa explosão também. O que acontece? Esses planetesimais iam se chocando e se unindo, ou seja, eles tinham a sua própria força gravitacional ao decorrer em que eles se uniam, sua massa aumentava, ou seja, sua força gravitacional aumentava também. E foi assim que se formou os planetas rochosos do nosso sistema solar, incluindo a Terra. Então, o que acontece? Essa grande esfera, né? Não uma esfera perfeita, mas essa grande bola de planetesimais que foi formada por elementos muito radioativos também, ou seja, a Terra também era uma bola de fogo, foi se resfriando de fora para dentro, o que resultou na formação das camadas da Terra, que é o que a gente vai estudar aqui, que eu tenho no meu rascunho aqui para vocês. Certo? Então conseguimos entender isso, o que são elementos radioativos que perdem elétrons, com isso calor e energia, e a Terra foi se resfriando de fora para dentro. Essa questão da força gravitacional também, ela explica a esfericidade da nossa Terra. Por quê? O material, quando ele tem força gravitacional, essa força gravitacional vai atuar por todo o corpo desse material, ok? Então não teria como se formar algo plano, necessariamente algo esférico. Por quê? Porque a força gravitacional vai atuar aqui, então ela vai atrair outros materiais aqui, 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 né? Então, logicamente, necessariamente vai se formar algo esférico, ok? No caso aqui é a minha caneta, mas vocês conseguiram entender, certo? Qualquer coisa deixa nos comentários. Então vamos lá conhecer quais são as camadas da Terra. Vou apagar aqui a minha força gravitacional. Nós estudamos as camadas da Terra a partir de duas perspectivas, a química e a física. E vamos começar pela química, então. Pela química, a primeira camada da Terra é a crosta terrestre, ok? Crosta terrestre, que é dividida em crosta oceânica e crosta continental. E aqui eu fiz de azul, meu mar, e aqui umas montanhas, tá? Que é a crosta terrestre. A crosta terrestre, que é a crosta continental, a crosta terrestre ela vai ser rica em silício, alumínio e magnésio, ok? É onde a gente está hoje, onde a gente pisa, onde a sociedade se desenvolve, onde se desenvolveu a vida, enfim. Depois nós temos o manto superior, que vai ser rico em ferro e magnésio e vai estar no estado líquido, ok? Ou seja, o que isso resulta? A crosta terrestre, que é sólida, vai estar flutuando sobre esse manto superior, que vai ser líquido, o que também nos dá a origem das placas tectônicas, né? Que são que existem, são divididas em placas continentais e placas oceânicas, assim como aqui a gente está falando sobre crosta continental e crosta oceânica. Esse manto superior vai ser líquido, o que vai resultar nessa camada sólida aqui, vai ficar flutuando sobre esse manto superior, ok? Depois nós temos o manto inferior, que também vai ser rico em ferro e magnésio, mas a diferença é que ele vai estar no estado sólido, ok? Em seguida, o núcleo externo, rico em níquel e ferro, no estado líquido, e o núcleo interno, rico também em níquel e ferro,
no estado sólido, porque a alta pressão e a temperatura do nosso núcleo vai fazer com que o ferro todo se una, né, e vai acabar se solidificando, mas o núcleo externo ele vai ser líquido. Toda essa variação aqui de líquido sólido e o aumento da temperatura a partir do que nós vamos mais para dentro da Terra, né, faz com que todas essas camadas troquem energia. E de que modo vai se trocar energia entre líquido e sólido, né? Que jeito que pode se trocar energia através do calor, né? Porque a gente está falando aqui que o núcleo interno, ele tem aproximadamente 6.000 graus Celsius, ok? Vou até escrever aqui. Se nós temos essa variação de líquido sólido, 6.000 graus Celsius, eu fiz o símbolo da temperatura aqui. Aproximadamente, né, gente? Porque a gente não sabe dizer quanto, porque nenhum equipamento foi capaz de chegar até o núcleo interior da Terra ainda. A energia vai ser trocada entre essas camadas através da convecção, certo? Ou seja, o que é quente sobe e o que é frio desce. Correntes convectivas, certo? Então, o que subiu e esfriou por algum motivo aqui na crosta terrestre ou nas camadas superiores vai descer, esquentar de novo e vai subir. O que acontece? Vai ocorrer essa troca de energia aqui, ó, nesse sentido. Ou seja, esse fenômeno vai dar origem ao ímã da Terra, né? Que a Terra é um grande ímã. Por quê? Por causa dessa questão aqui, dessa troca de energia por convecção. O que vai nos resultar no polo norte magnético, no polo sul magnético, né? Vai nos dar, que é o contrário do polo norte geográfico e do polo sul geográfico. É o que vai dar também capacidade da nossa... É o motivo pelo qual o ser humano conseguiu criar a bússola, né? Porque a bússola vai ser atraída pelo norte, pelo sul magnético e pelo norte geográfico da Terra, ok? Então, entendemos por que a Terra tem os polos magnéticos, norte e sul, que é ao contrário do polo geográfico, né? Ou seja, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E agora vamos, então, para as camadas da Terra divididas e estudadas pela questão física, ok? Então, primeiro nós temos a litosfera, que aqui eu botei só numa cor, como vocês podem ver. Então, aqui é o mar e aqui é o continente. Nós temos a litosfera, que vai ser sólida. Em seguida, a astenosfera, que vai ser líquida. Depois, a mesosfera, que vai ser sólida. O núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Ok? Então, vamos lembrar. O que acontece com a litosfera em cima da astenosfera? Porque uma é sólida e a outra é líquida. A litosfera vai flutuar sobre a astenosfera. Essa divisão aqui é a que é mais usada para explicar a questão das placas tectônicas, né? Que a gente sempre vai ouvir falar que a litosfera, ela flutua sobre a astenosfera. Então, nós sabemos, a litosfera é a crosta terrestre, a astenosfera é o manto superior, que é líquido, ok? Então, agora nós vamos estudar um pouco de rochas. Então, gente, agora vamos ver quais são os tipos das rochas. Começando, então, pela conceituação, né? Rochas são aglomerados de minerais. Minerais, como a gente já viu, têm uma estrutura química própria, né? Propriedades próprias, específicas, ou seja, as rochas elas vão ser formadas por diferentes minerais, então, cada tipo de rocha vai ter algumas propriedades diferentes, né? Não vão ter a mesma resistência, não vão quebrar do mesmo jeito, não vão se decompor do mesmo jeito. Então, vamos lá. Os tipos de rocha. Primeiro tipo, ígneas. As rochas ígneas são formadas a partir do magma do centro da Terra, como a gente já viu agora há pouco. E existem dois tipos de rochas ígneas, as vulcânicas ou as plutônicas. As vulcânicas, elas são formadas a partir do rápido resfriamento desse magma, tá? Aqui eu botei rápido. E as plutônicas são formadas a partir do lento resfriamento desse magma. Aqui tem alguns exemplos, mas primeiro eu vou explicar aqui para vocês como que ela se forma. Aqui eu desenhei como se fosse a crosta aqui verde, tá? A crosta terrestre ou a crosta continental.
ou a litosfera. Aqui, então, a gente vai ter a astenosfera ou manto superior, como a gente já viu, e vai ter, por algum motivo, por choque de placas, por um encontro de placas, né? Nós vamos ter aqui, então, a erupção desse magma aqui da astenosfera ou do manto superior. Então, o que vai acontecer? Esse magma, quando ele entrar em contato com a nossa atmosfera, ele vai ser chamado de lava, tá? Antes disso, ele é um magma. Então, aqui, quando essa lava, ela cai, né, ela entra em contato com a nossa atmosfera, ela tem um rápido resfriamento, né? Porque ela tá sob condições totalmente diferentes do que ela tava aqui na astenosfera ou no manto superior. E esse magma aqui, que ele caminhou até aqui em cima para ele explodir, né? Esse magma que vai ficar concentrado aqui, ou que vai formar essas essas câmaras aqui, ele vai ter um lento resfriamento, porque ele ainda vai estar dentro da crosta terrestre ou ainda em profundidade maior. Então, é isso que dá a diferença dessas rochas ígneas, né, que são formadas a partir do magma do centro da Terra. Aqui eu tenho alguns exemplos, então, que eu coloquei, que vai aparecer a imagem aqui para vocês. O basalto, o riolito e o vidro vulcânico, que eu botei aqui VV, tá? Se a gente parar para prestar atenção, a gente não consegue ver os minerais dessas rochas, porque teve um rápido resfriamento, então não deu tempo desses minerais, que lá aqui na astenosfera eles estavam todos misturados, né? Não deu tempo deles se agruparem, né? Então é difícil, não que eu não consiga enxergar em todas as vulcânicas, mas é mais difícil de eu conseguir diferenciar esses minerais. Agora, as plutônicas, o granito, o famoso granito, que a gente tem inclusive na nossa rua principal lá no Rio Branco, aqui na cidade de Santa Maria, o gabro e o piroxênio, que eu botei PX aqui, tá? Como vocês podem ver, nessas rochas a gente até consegue enxergar, principalmente no granito, né, os minerais que compõem essa rocha, ok? Agora, o próximo tipo é sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas a partir da deposição de sedimentos, como o próprio nome diz. Essa deposição por diferentes agentes, essa deposição de sedimentos. Pode ser pela água da chuva, né? Pelos rios, por gelo, né? O gelo também ele acumula aqueles materiais que ele vai se formar em cima. Vamos ver o que mais. O vento também, né? Então, são sedimentos, são deposições que são postas uma sobre a outra, como eu desenhei aqui com diferentes cores, e por algum evento geológico ou por uma mudança climática, né? Esse material aqui, esse sedimento, ele vai ficar sob alta pressão, diferentes temperaturas e vai cristalizar essa rocha, ok? Então, vai formar essa rocha. Exemplos dela, que normalmente as rochas sedimentares a gente pode identificar essas camadas. É o arenito, que a gente consegue ver bem as camadas dele, não em todos os tipos de arenito. O conglomerado, que ele é formado principalmente através do gelo. O lamito, que é formado principalmente em ambientes de rios, né, próximo a rios, enfim. E é isso. Então, as rochas metamórficas, que são as próximas, as rochas metamórficas, elas são formadas a partir do metamorfismo, ou seja, da transformação desses outros dois tipos de rochas, ígneas e sedimentares. Então, elas são formadas, de novo, a partir do metamorfismo dos outros tipos de rocha. Aqui eu tenho o exemplo do mármore, famoso mármore, que é o calcário metamorfizado, o quartzito, que é o arenito metamorfizado, e o gneiss, que é o granito metamorfizado, certo? Como que acontece, por que acontece essa metamorfose? A mesma coisa, né, para qualquer formação de rocha, para cristalização dessas rochas. Mudanças, acontecimentos geológicos, né, então, encontro de placas, talvez tenha ido um magma, né, uma lava por cima daquele sedimento, ou teve a subducção de uma placa, então a subducção dessas rochas. Então, enfim, é essa mudança de pressão, de temperatura que pode acarretar no metamorfismo dessas diferentes rochas aqui, que, como eu disse no início, elas têm diferentes características, diferentes propriedades, então
O metamorfismo não é uma coisa única, né? Porque cada uma vai ter certas condições necessárias. E é isso, agora nós vamos estudar a erosão para ver o que pode acontecer com essas rochas, como se formou os nossos solos. Então, gente, agora nós vamos falar sobre erosão. E conceituando, erosão é o intemperismo da rocha ou a degradação do solo, o transporte desses sedimentos resultantes desse processo de áreas mais altas para áreas mais baixas e a deposição desses sedimentos em áreas mais baixas, certo? Então, a erosão é a quebra, o intemperismo, o transporte desses sedimentos e a deposição dos mesmos, certo? O intemperismo, ele acontece na rocha. O que quer dizer intemperismo? É a decomposição. Então, a decomposição da rocha. Existem 3 tipos, o químico, o físico e o biológico, que eu coloquei aqui junto no físico, tá? Com plantas e animais. O químico, ele corresponde à mudança química, da estrutura química daquela rocha. Vamos relembrar o que é uma rocha. Rocha é um agregado de minerais. Ou seja, quando eu tenho intemperismo químico, esses agentes aqui, a água, a temperatura e a pressão, elas vão mudar a estrutura química daquele mineral, ou seja, vai causar a decomposição daquela rocha, né? Vai quebrar algum pedaço, vai sair um pedacinho. Enfim, então o intemperismo químico é a mudança da estrutura química dos minerais que compõem aquela rocha. E o intemperismo físico, então, ele pode ser causado por plantas, por exemplo, eu tenho uma rocha que um lado dela está sempre voltado para o sol, e o outro lado dela nunca pega sol. Provavelmente nesse lado escuro vai nascer musgos, né? Vai se desenvolver ali musgos, algumas outras plantas. E essas plantas também podem causar algum tipo de quebra daquela rocha, né? Podem causar também algum tipo de intemperismo químico, porque vai acumular água, porque esses dois tipos sempre vão acontecer juntos, né? Nunca só um ou outro. Como eu falei, a questão das raízes. Os animais também, né, podem causar alguma fissura, alguma pedra nas rochas, certo? A degradação do solo, então, é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um solo formado a partir do arenito, né? O arenito, que a gente já viu em aula, é aquela rocha que é formada por pequenos grãos de areia, por grãos do tamanho areia que a gente fala, né? Então, a gota da chuva vai cair e já vai espalhar um monte de areia. Depois vai se criar algum fluxo de água, né? E vai transportar esses grãos de areia desse solo de um lugar para outro. Ou também um solo muito argiloso, com muita argila. Ele vai primeiro saturar de água, né? E aquela argila vai ser mais facilmente carregada, né? Ela não há muita infiltração daquela água, acaba que satura muito fácil aquele solo e o transporte pela água acontece mais facilmente. Então aqui nós já chegamos no segundo processo, né, que é o processo de transporte desses sedimentos resultantes do intemperismo ou da degradação, que necessariamente vai acontecer de áreas mais altas para áreas mais baixas. Não estou falando necessariamente de um morro ou de uma montanha, não, a simples diferença de altitude aos 5 graus, né? Tendo aquela diferença de altitude, a força da gravidade vai fazer o resto, né? Que é esse transporte das áreas mais altas para as áreas mais baixas, que pode ser pelos agentes, pela água, pelo vento, pelos animais também, enfim. E o último processo é a deposição, então vai ter alguma área necessariamente mais alta que vai acontecer mais esse processo de degradação do solo, intemperismo das rochas e o transporte delas, porque ela está sob a ação muito mais da força gravitacional do que aquela área mais baixa, né? Que também pode acontecer intemperismo, mas não necessariamente transporte, por exemplo, que já está numa área mais baixa, não tem uma área mais baixa do que aquela próxima, né? Aqui em Santa Maria, por exemplo, nós temos os morros, né, de Santa Maria, que dá para ver de quase todos os bairros de Santa Maria, menos Camobi. Aqueles morros onde tem as antenas também, o Parque dos Morros, Morro das Antenas, até mesmo o Morro Seychella, lá no bairro Itararé. Aquelas são áreas mais altas, né, em que desde que se formaram aqueles morros por
vulcanismo, pela ação do vulcanismo, né, que é derramamento de lava, ocorre o processo de erosão por todos os ambientes que o sul do Brasil, todos os ambientes climáticos que o sul do Brasil já apresentou, por todos os tipos de vegetações que cresceram, por todas as ações antrópicas que o homem fez, né, nesses morros, porque a vegetação presente hoje nos morros de Santa Maria não é a natural, né? Não é a primeira que esteve lá. A gente já desmatou tudo aquilo e plantou de novo. Mas o foco é, por toda essa história de formação daquele relevo, acontece muita erosão lá. Necessariamente por ser uma área mais alta e ter uma área mais baixa próxima, que é a Santa Maria. Por isso que a gente fala que Santa Maria está num buraco, porque ela está numa depressão. Santa Maria está localizada na depressão periférica do estado do Rio Grande do Sul. Por que que é uma depressão? Porque tem essa área do Planalto, esses derramamentos de lava mais alto, que vai ocorrer o processo de erosão e vai depositar aqui nessa depressão que a cidade de Santa Maria está localizada. Certo? Conseguimos entender? Então, até a próxima aula!